Partindo para outro mineral, é o cloritóide. Ele é um mineral bem específico, que tem uma fórmula um tanto quanto robusta, mas vocês conseguem ler ela, porque a gente já ensinou vocês os tetraedros de silício. Ele é um mineral aluminoso e tem aí em sua estrutura cristaloquímica sítios catiônicos com elementos trivalentes, cátions trivalentes aqui e cátions bivalentes aqui. Ele pode se cristalizar, o cloritóide, em 2 sistemas cristalográficos, tanto monoclínico quanto triclínico. Então eu trago para vocês as imagens para vocês relembrarem das aulas de mineralogia geral que os sistemas monoclínicos e triclínicos se diferenciam em função dos ângulos entre os seus eixos cristalográficos. Para observar a estrutura cristaloquímica do cloritóide, acessem o link abaixo. Como que nós vamos diferenciar o cloritóide? Macroscopicamente é muito complicado identificá-lo, porque ele é bem semelhante à clorita. Então, é muito complicado identificar e diferenciar, até porque o cloritóide é tipicamente um mineral metamórfico, semelhante à clorita e, inclusive, ocorre associado à clorita. Então, macroscopicamente é complicado. Mas, em lâmina, é comum identificar cristais de cloritóide porque ele tem algumas características que são diferentes da clorita. Então, a cor não nos ajuda muito, né? A clorita pode ter tons de verde, a clorita pode sim ter pleocroísmos, só que ao contrário da clorita, o cloritóide já tem um pleocroísmo mais intenso, mais expressivo. Isso associado ao fato de que o cloritóide possui uma extinção oblíqua e tem um ângulo expressivo de extinção, tá? Lembrem-se, a clorita é um membro do grupo dos filosilicatos, então a clorita possui uma extinção com um ângulo muito pequeno ou então até mesmo extinção reta. Já o cloritóide não, ele possui uma extinção oblíqua bem pronunciada, o seu relevo é maior do que o relevo da clorita. É uma loucura? Não, não é, mas é um relevo maior o suficiente para a gente diferenciar cristais de clorita de cristais de cloritóide. Até porque o cloritóide é um típico mineral metamórfico que pode ocorrer associado a cristais de clorita. Então, ter essas características em mente ajudam vocês a diferenciar esses minerais. Como eu mencionei para vocês, minerais tipicamente metamórficos, né, tanto o cloritóide quanto a clorita, mas observando em lâmina, o cloritóide possui essa cara aqui. Nem sempre ele vai ter hábitos euédricos. Observem então as características que eu mencionei para vocês. Então, relevo levemente maior do que o da clorita, mas de certa forma relevo maior do que os minerais adjacentes aqui na lâmina. Nós temos tons esverdeados aqui de cor. Quando a gente cruza os nicóis, é muito comum ter geminações, é muito comum você observar cores de interferência semelhante às cores naturais do cristal, mas observem aí que existem até tons de azul que podem estar envolvidos aí na cor do cristal de cloritóide. Nós temos uma característica distintiva também, que é um zonamento em forma de ampulheta. Então, no centro do cristal vai se desenhar como se fosse uma ampulheta. Nem sempre isso ocorre, mas quando isso está presente, a gente consegue identificar com clareza que é um cristal de cloritóide. Observem aqui na direita uma lâmina de rocha metamórfica. Então, observem o relevo maior dos cristais de cloritóide, os tons de pleocroísmo. Observem aí que é possível identificar que o relevo desse cristal é maior do que os cristais adjacentes. Então, aqui no canto, por exemplo, você consegue observar cristais de mica branca, que também são filosilicatos, então é maior esse relevo. Vejam que é difícil você confundir cristais de cloritóide com filosilicatos em geral. E claro, essas são imagens estáticas, mas se vocês conseguissem girar a platina aqui no canto inferior à esquerda, vocês iriam ver que a extinção do cloritóide é oblíqua com um ângulo aproximado de 30 graus, bem diferente do que a gente veria no cristal de clorita. O topázio, eu acredito que seja o último mineral da nossa relação aí de minerais do grupo dos nesosilicatos. Ele é um mineral gemológico que possui uma fórmula química bem simples de entender. Tetraedros de silício e os outros poliedros de coordenação possuem alumínio no centro.
A estrutura pode sim apresentar fases voláteis em sua composição, não é uma regra, mas é comum. O topázio se cristaliza no sistema ortorrômbico, aqui está uma colinha então para vocês lembrarem como que o sistema se comporta. Se vocês quiserem observar a estrutura em 3D, também tem o link para vocês brincarem aí à vontade, mas como é um mineral do grupo dos nesosilicatos e a fórmula química é super simples, é relativamente fácil entender a estrutura do topázio, ainda que em um plano 2D. Nós temos os nossos tetraedros de silício, que dessa vez estão representados aqui em vermelho, e nós temos octaedros, que vão dividir os seus vértices, os seus oxigênios, com os tetraedros e também outros octaedros. E no centro desses octaedros, nós temos o quê? Nós temos alumínio, um cátion trivalente. Aquelas fases voláteis vão ser encontradas no lugar de oxigênios que estariam em alguns dos vértices dos octaedros, quando existem essas fases voláteis na estrutura do topázio. E é bem comum isso acontecer. Como que nós vamos identificá-lo? Macroscopicamente, o topázio é um mineral gemológico. Ele é um mineral que apresenta diversas cores, diversas características visuais. Então é por isso que ele é um mineral gemológico, porque ele é bonito. Tem uma dureza alta, de 8, é uma dureza expressiva, que a gente está vendo aí pela primeira vez. A densidade dele nos diz que o topázio é sim um mineral máfico, e microscopicamente, em um primeiro momento, pode ser que vocês tenham dificuldade em diferenciar topázio de quartzo. Essa dificuldade é comum aos alunos de mineralogia descritiva, mas se vocês seguirem o protocolo que eu vou mencionar para vocês a seguir, se torna mais fácil diferenciar esses minerais. Então vamos observar as características. Assim como o quartzo, o topázio é um mineral incolor. A gente não tem cor nos cristais de topázio em lâmina. A gente vai ver cristais de topázio muito coloridos apenas macroscopicamente, mas em lâmina os cristais são incolores. As outras características são mais do que suficientes para a gente chegar à conclusão de que é um topázio e não um quartzo. Nós temos prismas alongados paralelos ao eixo C, então os cristais de topázio geralmente se apresentam como prismas alongados, e quando a gente tem essa feição, a gente já consegue se orientar no cristal em relação aos seus eixos cristalográficos. Quando a gente vê uma seção basal, ela geralmente é quadrada a octaédrica, em função de como ele se cristaliza, do seu sistema cristalográfico. O índice, olhem como o índice é maior, olhem como o relevo vai ser maior do que o do quartzo. Não tem como confundir topázio com o quartzo. Olha a clivagem do topázio. Quando você estiver trabalhando com a seção basal de um cristal de topázio, essa seção geralmente quadrada, octaédrica, você vai ver uma clivagem basal perfeita. Então você vai ver uma clivagem e já vai descartar o quartzo, porque o quartzo não possui clivagem. A birrefringência é parecida com a do quartzo? Tudo bem, é uma birrefringência semelhante à birrefringência que a gente observaria no quartzo. E por consequência, a cor de interferência também é semelhante. Mas a figura é diferente. O topázio é biaxial, gente. Ele é um mineral do grupo dos minerais biaxiais, já o quartzo é uniaxial. E por ser um mineral biaxial, ele tem um ângulo 2V. Esse ângulo varia em função do aumento da substituição da hidroxila do flúor nos octaedros de alumínio. Lembra que a gente acabou de ver que eles podem tomar o lugar de alguns oxigênios ali na estruturação do topázio, da cristaloquímica do topázio, e conforme essa substituição vai aumentando, vai variando o ângulo 2V. Onde o topázio vai ocorrer? Principalmente em rochas ígneas, tanto plutônicas quanto vulcânicas, e o topázio também é um mineral resistente, então ele pode ser encontrado como mineral detrítico em sedimentos ou rochas sedimentares. Outra característica que nos ajuda e muito a diferenciar o topázio do quartzo é que o topázio possui alterações. O topázio é passível de ser alterado para sericita, argilominerais e até mesmo fluorita, que é um outro tipo de mineral que a gente vai ver em outra aula.
Então, algumas características macroscópicas a gente consegue observar na imagem, como o prisma alongado, paralelo ao eixo C, essas cores bem vivas e diferentes, né, que tornam o topázio um mineral gemológico. Nós temos aqui algumas estrias que são paralelas ao eixo C, então isso também é semelhante ao que acontece à turmalina, que é um outro mineral que a gente vai ver subsequentemente. Nós temos aí diferentes cores, diferentes hábitos. Então, minerais gemológicos geralmente são gemológicos porque eles ocorrem nas mais variadas cores, tamanhos, hábitos e assim por diante. Então, gemologicamente ele é importante por causa dessas características. Isso acaba dificultando a identificação do topázio macroscopicamente. Mas claro, quando você tem minerais dessa qualidade, é muito difícil você confundir topázio com outra coisa. Em lâmina, a gente vai ver as características que eu mencionei para vocês anteriormente. Então, observem na parte superior do vídeo, nós temos cristais de topázio com um relevo que é muito diferente dos cristais de quartzo. A flecha vermelha está indicando porções da lâmina que tem quartzo. Já o topázio, no caso da imagem à esquerda, está no canto superior à direita, e na imagem à direita nós temos que o topázio é o cristal bem grande que está no meio da imagem. Então notem que o relevo é sim muito diferente. É possível você diferenciar topázio de quartzo. E eu falo tudo isso porque é muito comum você encontrar quartzo e topázio em paragênese. Então vocês podem utilizar essas diferenças para chegar à conclusão de que o topázio, na verdade, é um topázio e não um quartzo. Na parte inferior do vídeo, a gente vê que os cristais de topázio estão alterados, eles são passíveis de serem alterados para argilominerais, sericita, fluorita, que é o caso aqui, eu acredito, né, já que a fluorita é um mineral isótopo. Nós conseguimos observar também as clivagens dos minerais aqui na lâmina. Então, olha só as clivagens do topázio como são interessantes de observar. Então, tudo isso nos permite diagnosticar esse cristal como sendo de fato um topázio. Inclusive, muita gente utiliza esse tipo de protocolo. É um cristal que tem algumas características muito próximas do quartzo, mas esse relevo é super alto, tem clivagem, está alterado, e assim por diante vai chegando à conclusão de que é um cristal de topázio. Outras imagens aqui para vocês observarem o relevo diferente. Se o topázio tem relevo maior do que o quartzo, o topázio também tem relevo maior do que cristais de feldspato também, que é o que a gente está vendo aqui. O topázio geralmente também pode se apresentar em seções prismáticas alongadas, que é o que a gente está vendo aqui. Notem que a cor de interferência e, por consequência, a birrefringência são baixas, mas não é só isso que a gente usa para identificar os minerais. Para finalizar a nossa videoaula, eu vou fazer uma aula prática com vocês. Eu selecionei apenas um dos minerais do grupo dos nesosilicatos para trabalhar com vocês, mas eu selecionei lá no microscópio virtual amostras que têm a maioria dos minerais que eu trabalhei com vocês hoje, que são do grupo dos nesosilicatos, para vocês observarem no tempo de vocês, se assim vocês decidirem. Não é necessário copiar o link aqui da videoaula, os links estão disponibilizados no módulo de nesosilicatos, no submódulo aula prática. Eu vou trabalhar com vocês com olivina, para a gente ver ela em lâmina, no microscópio virtual, de maneira mais orgânica. Mas, se vocês quiserem, vocês têm todos esses outros minerais para observar em lâmina. Vamos até o microscópio virtual observar a olivina. Então, eu acionei o link lá do slide da nossa videoaula. Ele nos trouxe até o microscópio virtual. E a amostra que a gente vai observar hoje é um gabbro, que é uma rocha plutônica, ígnea plutônica, que a gente observa que tem olivina em sua composição. Então, a título de curiosidade, a gente observa que essa amostra, na verdade, nossa, que grande novidade e surpresa, da Escócia. Subindo aqui no site, a gente observa, como eu já mencionei para vocês, que se vocês clicarem no link Object, vocês têm acesso a uma imagem 3D da rocha
como um todo. Então, uma imagem macroscópica da rocha. Vocês podem observar isso no tempo livre de vocês. Nós vamos clicar aqui em microscópio e nós vamos ter acesso a uma visão mais ampla da lâmina. Então, observem de cara como o relevo da olivina é alto, como ele se diferencia dos demais minerais. Como nós estamos fazendo uma aula pré-gravada, não existe segredo, não existe suspense. Eu já mencionei para vocês que nós estamos trabalhando com olivina. Então, observem as características da olivina. Relevo alto, cristais intensamente fraturados, incolores, cristais incolores. Então, vejam como a gente consegue já de cara fazer diferenciações em relação a minerais dessa lâmina. Então, tentem utilizar os protocolos que mais servem aos propósitos que você tem em mente. Então, nesse caso, a gente está trabalhando com apenas um mineral e nós queremos saber que mineral é esse. Mas, mais para frente no curso, vocês vão ter que identificar paragêneses de minerais, vocês vão ter que identificar tipos de rochas, vocês vão ter que descrever as lâminas lá em mapeamento de graduação e chegar a conclusões a respeito de evolução tectonometamórfica. Então, o protocolo que a gente vai seguir hoje é um protocolo mais simples. A gente só quer identificar as características da olivina. Mas tenham em mente que quanto mais conhecimento vocês adquirirem, mais fácil, mais simples será fazer descrições em lâmina. Então, eu vou me aproximar aqui da amostra para a gente observar mais ou menos como que ela se apresenta em lâmina, anicóis paralelos, claro, e se o meu computador colaborar. Então, observem aqui que nós temos alguns cristais que têm um relevo bem baixo, são cristais turvos, com relevo baixo, fraturados, mas nem tanto, com clivagem. Vou colocar no centro do vídeo um cristal de relevo baixo, com clivagem quase horizontal, à esquerda do cristal de olivina. Notem que nós temos também, vou colocar agora no centro do vídeo, um cristal também à esquerda da olivina, que tem um relevo já mais alto, clivagem também já é diferente daquilo que a gente acabou de ver. E por fim, vou colocar a olivina no centro do vídeo. Notem a diferença brutal entre a olivina e os demais cristais que eu acabei de mencionar para vocês. Notem na porção inferior do centro do vídeo, no cristal de olivina, como nós temos porções meio esverdeadas, meio acastanhadas, provavelmente processos de alteração que ocorreram nesse cristal de olivina. Vamos lá passear pela lâmina, vamos ver com mais detalhe esses processos de alteração aí que eu mencionei para vocês. Vamos passear aí mais pela lâmina. Nós já sabemos que minerais são esses. Todos esses minerais que a gente está vendo aqui, a gente já tem capacidade de identificar. Esses minerais acastanhados aqui no centro do vídeo também, que minerais seriam esses, né? Tudo isso a gente já viu. Eu vou fazer agora o exercício de inserir o analisador para a gente ver outras características. Então, quando a gente cruza os nicóis, ou quando a gente insere o analisador, a gente vê uma série de outras características. Então, olha que interessante. Agora a gente tem acesso à birrefringência, nós temos acesso à cor de interferência, nós temos acesso a texturas, geminações e assim por diante. Então, notem como nós temos aqui vários cristais de plagioclasto. A gente consegue identificar, né, por causa da geminação polissintética. Nós temos aqui aqueles cristais com relevo mais intermediário na lâmina, são cristais de piroxênio. Então, olhem que interessante. Teríamos que fazer o teste da extinção para saber se é um ortopiroxênio ou um clinopiroxênio, mas basta a gente saber nesse momento que é um piroxênio. E aqui estão os nossos cristais de olivina, com relevo alto, com cores de interferência também altas. Então, olhem como é fácil identificar a olivina em lâmina. Cadê ela, olivina? Eu quero observar aquela olivina que estava alterada. Vamos ver se é essa? Isso, essa aqui é um cristal de olivina que está alterado. Então, olhem que interessante como as cores de interferência mudam drasticamente em relação à olivina, que é um cristalção de olivina, esse aqui, né? E porções do cristal que já estão totalmente alteradas para outra coisa que no momento a gente não sabe o que é.
Então, vamos sair um pouco dessa parte mais genérica e vamos adentrar a uma rotação. Eu escolhi a rotação de número 2, mas vocês têm aí várias outras rotações para brincar. Então, notem a diferença marcante de relevo entre o cristal de olivina, que está na porção superior da objetiva, e os cristais de plagioclásio, que estão na porção inferior da objetiva. É muito diferente. Se a gente girar a platina, a gente nota que esse cristal de olivina não tem pleocroísmo. Ele é um cristal incolor, então ele não tem pleocroísmo, mas pode ocorrer de ter cores bem leves de castanho, castanho avermelhado, e por causa dessas tonalidades pode existir pleocroísmo também. Mas no caso, nós estamos trabalhando com cristal de olivina que é incolor, intensamente fraturado. Conforme a gente gira a platina, se a gente observar com o analisador agora, a gente vê que as cores de interferência são altas, são cores marcantes, são cores maiores, cores de interferência de grandezas maiores do que aquelas dos clinopiroxênios, por exemplo. E vocês notem também na objetiva com o analisador inserido que tem uma porção do cristal que já foi intensamente alterada. Então você tem cores de interferência de ordens menores. Se você voltar a sua atenção para a luz natural, você vê que o relevo já diminuiu, já tem cor esse cristal, tons esverdeados, tons acastanhados. Provavelmente essa alteração é uma clorita. Então lembrem-se que a clorita possui ferro e magnésio na sua composição, e as olivinas basicamente possuem ferro e magnésio na sua composição. Então pode ser que esse cristal de olivina tenha sido alterado, tenha sido substituído, pelo menos porções desse cristal, por clorita, que são as características que a gente já sabe, a gente já conhece. Cristais esverdeados, o relevo da clorita é mais baixo que o relevo da olivina, você tem essas cores de interferência complexas. Então vejam as diferenças que vocês conseguem obter apenas por fazer uma descrição detalhada desses minerais em lâmina. Notem que existem hierarquias de relevo, em que do mais alto para o mais baixo nós teríamos cristais aí de olivina, depois o cristal que está bem no setor SE da objetiva, um cristal de piroxênio. Nós temos depois cristais de clorita e, por fim, os cristais de plagioclásio. Existem diferenças de relevo, existem diferenças de fraturamento, geminação. Então, é muito fácil identificar em um primeiro ponto que existe aí uma série de minerais diferentes. E depois você vai seguir um protocolo para chegar à conclusão de que, de fato, esse mineral aqui que está na porção direita das objetivas é um cristal de olivina. Então, notem as diferenças em relevo, cor de interferência e tudo aquilo que a gente vem discutindo em toda a nossa videoaula sobre nesosilicatos e com mais detalhe sobre o grupo das olivinas, beleza? Eu vou voltar à lâmina e vou, a título de curiosidade, selecionar a rotação número 1 apenas para tirar dúvida em relação a qual tipo de piroxênio a gente está trabalhando. Então, notem que eu vou paralelizar a clivagem com o retículo norte-sul e vou observar que o cristal não está extinto. Sendo assim, esse é um cristal de clinopiroxênio. Então vejam, pessoal, o curso não é estático. Vocês conseguem ir acumulando conhecimento e utilizando eles em conjunto com os novos conhecimentos que vão sendo apresentados. Beleza? Boa sorte para vocês. Divirtam-se aí nas lâminas do microscópio virtual e eu sugiro que vocês observem todos os minerais, assim como se fosse uma aula normal lá na PI 14, porque esses minerais são muito importantes para inúmeras áreas da geologia e, a título de interesse, inúmeras disciplinas do curso de geologia. Então, se não querem saber sobre mineral no dia a dia de vocês, não tem problema. Existem áreas da geologia, das geociências, que não precisam utilizar todos os minerais todo o tempo. Mas, para passar em petrologia metamórfica, tem que identificar os minerais metamórficos. Para passar em petrologia ígnea, tem que identificar os minerais tipicamente ígneos.
E para ganhar o diploma, precisa fazer um mapa de graduação que vocês têm que contar aí uma história de evolução tectonometamórfica, que essa história, junto com outras ferramentas, você utiliza principalmente os minerais. Boa sorte para vocês e até o próximo módulo.